Eu ajudo brasileiros a se tornarem falantes independentes de alemão, ou seja, a resolverem as coisas sem depender de uma outra pessoa num país que fala alemão. Então imagine só que você está na Alemanha, está na Áustria ou está na Suíça e você realmente precisa utilizar o alemão para resolver as coisas práticas do seu dia a dia. Então, obviamente, eu te ajudo a chegar nesse resultado, a fazer um estudo de alemão funcional, um estudo voltado para que você realmente consiga se sentir independente, né? Então, só dando um alô em quem está entrando aqui, o Marco entrou aí. Beleza, Marco? Tudo bem? Então, pessoal, hoje vocês vão tirar dúvidas, a gente vai conversar bastante, né, sobre o que vocês têm para perguntar, beleza? Mas, fazendo uma introduçãozinha aqui, para a gente esquentar, vou trazer alguns exemplos sobre eu me sinto. Então, como é que fala em alemão eu me sinto? E vou colocar vários adjetivos para a gente memorizar aqui, vários adjetivos interessantes com essa estrutura eu me sinto. Então, a Nath entrou aí também, a Alessandra. Beleza, galera? Como é que vocês estão nessa sexta-feira? Aqui tá frio pra caramba, tá chovendo, tá frio. Como é que tá por aí? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Então, pessoal, a gente vai trabalhar alles gut, danke, sehr gut. Então, maravilha, vocês estão me ouvindo, que bom. Então, a gente vai trabalhar, por enquanto vocês, a gente esquenta um pouquinho para vocês fazerem perguntas, a gente vai trabalhar a seguinte estrutura, ó. Eu me sinto, ou eu tô me sentindo. Como é que fala em alemão assim? Eu me sinto, eu tô me sentindo, como é que seria? Eu tô digitando aqui, mas eu vou esperar vocês responderem. Então, como é que fala em alemão? Eu estou me sentindo, eu me sinto. Como é que é isso em alemão? Eu me sinto, eu estou me sentindo. Mir geht's prima, danke. Und dir? Mir geht's gut. Alles super. O Nath, lembrando que você pode juntar o geht com a palavra es, beleza? Então você fala mir geht's. Você pode juntar o geht com o es. Muito bom, Nath. Então, ich fühle mich. Exatamente. Ich fühle mich. Alessandra, não é mir, é mich. Tem que ser no acusativo. Então, ich fühle mich. Então, pessoal, o que vocês têm que memorizar é essa estrutura aí, ó. Ich fühle mich. Eu me sinto ou eu tô me sentindo. E depois disso, você coloca ali um adjetivo. Pode ser gut, né, como a Alessandra colocou aí. Então, ich fühle mich gut. Eu tô me sentindo bem, né? Então, Alessandra, você pode reescrever, por favor, agora tudo certinho? Ich fühle mich gut. Como é que seria? Ich fühle mich gut. Eu tô me sentindo bem. Ich fühle mich gut. Tô me sentindo bem. E se você falar assim, ó, ich fühle mich. Qual é o oposto de gut? Quem é que pode digitar aí o oposto de gut? Ich fühle mich. A palavra começa assim, ó, com SCH, ó. Vou colocar aqui 3 pontinhos para vocês completarem. E aí, como é que fica? Ich fühle mich. E aí tem o restante. Quase, quase. Só tirar a letra E do final e o S é minúsculo no meio de frase. Então pode digitar a frase completa? Como é que seria a frase completa? Ich fühle mich schlecht. Beleza, Nath, correto. Ich fühle mich schlecht. Agora, olha só que interessante, galera. Qual é a diferença de ich fühle mich schlecht, que a Nath colocou aí, para isso aqui, ó. Mir geht's schlecht. Exatamente, Alessandra, tá tudo certinho. Ich fühle mich schlecht. Qual é a diferença de ich fühle mich schlecht para mir geht's schlecht? Qual é a diferença de sentido? Tem uma diferença de sentido. Qual é a diferença entre ich fühle mich schlecht para mir geht's schlecht? Pode chutar. Chuta aí que a gente vai conversando aqui. Vitória entrou aí. Beleza, Vitória? Qual a diferença de ich fühle mich schlecht para mir geht's schlecht?
bota pra fora, mesmo que você esteja inseguro ou insegura, pode colocar a resposta que você acha que a gente corrige, se for o caso. Ich fühle mich schlecht para mir geht's schlecht. Ich fühle mich, no sentido de saúde, muito bom. Se você fala assim, ó, ich fühle mich schlecht, normalmente você tá enjoado. Imagine só que você comeu uma coisa que tá te fazendo mal, entendeu? Exatamente. Ich fühle mich schlecht é tipo, tô enjoado. A barriga tá croc, você... vontade de vomitar, por exemplo, né? Você pode falar, ich fühle mich schlecht. E se você falar, mir geht's schlecht? Qual é o significado? Então a gente já conversou agora sobre ich fühle mich schlecht e mir geht's schlecht. E aí, qual é o sentido? Boa, que bom, que tá claro. Qual o sentido de mir geht's schlecht? Lembrando, gente, que isso é bem importante para vocês terem clareza do idioma, né? Para vocês realmente terem autonomia para usar o idioma. Não estou bem. Eu tô mal. Não estou bem. Beleza, não estou bem mesmo. Mir geht's schlecht, não estou bem. Mas em qual sentido? Tem a ver com tô com vontade de vomitar, tô, sei lá, ou tem um outro sentido? Alguém pode explicar? Como é que seria? Qual seria o sentido de mir geht's schlecht? Porque essas duas frases, elas não são idênticas, entendeu? Elas não têm um sentido idêntico, não. Ich fühle mich schlecht pode ser tô me sentindo mal, tô com vontade de vomitar. Mir geht's schlecht no sentido de sentimentos. Correto, Vitória. Então, mir geht's schlecht, pô, tô me sentindo mal, por exemplo, sei lá, alguém me tratou mal e eu tô chateado com isso, tô me sentindo mal com isso. Exatamente, as coisas não vão muito bem. Muito, muito bom. Sentido de não estar no momento bom. Exatamente. Show de bola, galera. Muito, muito bom. Muito bom. E se a gente continuar com a estrutura de ich fühle mich, é muito importante vocês dominarem essa estrutura, tá? Ich fühle mich mais adjetivo, porque isso vai dar autonomia para vocês, né? Assim, o falante independente de alemão precisa dominar essa estrutura. Ich fühle mich mais adjetivo. E eu separei muito adjetivo legal para vocês, adjetivos que são usados com essa estrutura. Ich fühle mich. Então a gente vai trabalhar hoje várias frases legais em relação a isso. E vocês podem fazer perguntas, porque na verdade o tema da live de hoje, eu tô aqui para responder perguntas de vocês. Então fiquem à vontade para fazer perguntas. Mas enquanto isso, para que não fique uma live paradona demais, enquanto vocês não fazem perguntas, eu estou trabalhando esse tema com vocês, beleza? Mas se tiver pergunta, pode fazer perguntas aí sobre outros temas, inclusive, porque o nosso foco hoje é bater um papo e responder dúvidas que vocês tenham. Fala, Kainan, meu brother, como é que você tá? Vai passar o Natal em Witten, já junto com o pessoal lá? Responde aí na live. Então, pessoal, ich fühle mich, você pode usar então com vários adjetivos. Como é que fala em alemão assim, ó? Tô me sentindo péssimo. Tô me sentindo péssimo. Não é mais com a palavra schlecht, não, tá? Tô me sentindo péssimo. Bora! Como é que é, pessoal? Tô me sentindo péssimo. Sabe aquele... Vou dar uma situação pra vocês, pra contextualizar. Você fez uma merda. Você fez uma merda com alguém, você tá arrependido pra caramba. Você tá arrependida, você tá arrependido. E aí você quer falar o seguinte, tô me sentindo péssimo. Tô me sentindo péssimo. Como é que seria? Mas tu vai passar junto com o pessoal. O pessoal me colocou num grupo. E aí eu acho que eu vou pra Witten também. Ich fühle mich ganz schlimm. Beleza, é uma alternativa. Tá certo. Tá certo. O adjetivo que eu quero começa com BE. Eu vou colocar aqui, ó. Ich. É uma palavra bem usada no dia a dia também, tá? Claro, eu vou focar aqui nas coisas que são usadas, né? Ich fühle mich. Ich fühle mich. B. Começa com BE. Começa com BE. Ich fühle mich B. Ah, tá, entendi. Beleza, então Sofia entrou. Nath. Tenho dificuldade quanto ao uso do kommen e do gehen. Tipo, meu filho não pode ir pra escola, você quer falar? Ich fühle mich nicht gut.
pode ser, não tô me sentindo bem, mas o que eu quero é uma palavra que começa com BE. Tô me sentindo péssimo. Tem o sentido de péssima a palavra, entendeu? Ich fühle mich. Vou colocar aqui pra vocês. Então Ich fühle mich beschissen. 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 Ich fühle mich beschissen. Tô me sentindo péssimo. Você fez uma merda e você tá sentindo isso, ó. Ich. Exatamente. Quem respondeu aí foi a R. Agora, para pronunciar isso, fala teu nome aí, porque para pronunciar isso aí tá difícil. Ich fühle mich beschissen. Muito bom. Ich fühle mich beschissen. Pera aí que meu teclado aqui ele tá querendo corrigir errado. Ich fühle mich beschissen. É uma palavra muito, viu, Vitória? É uma palavra comum, uma palavra básica. Sim, manda recado pra professora. Sim, Nath, mas escreve pra mim exatamente o que você quer, porque em português eu não entendi direito não. Você quer falar o quê? Meu filho não poder vai à escola hoje? Meu filho não vai poder ir pra escola hoje? Ah, tá. Ich fühle mich beschissen, correto. Roseli. Ah, tá. Roseli, beleza. Então, Roseli. Kainan falou que não conhecia essa palavra, beschissen. Pois é, ich fühle mich beschissen. Tô me sentindo uma merda. Tô me sentindo péssimo, né? Pode traduzir como eu traduzi agora há pouco também, mas... Ou péssimo. Tô me sentindo péssimo. Ich fühle mich beschissen. Tô me sentindo péssimo. Você fez uma besteira, por exemplo, e aí você tá mal com aquilo, etc. Tá meio arrependido e tal. Mein Sohn kann heute nicht zur Schule kommen. Richtig. Aí, o Kainan já respondeu, galera. A Nath, Kainan respondeu pra você aí. Mein Sohn kann heute nicht zur Schule kommen. Tá certinho. A Kessia entrou aí. Manda um alô. Acho que eu vi numa música, não lembro se em alguma do Peter Fox. Ah, tá. A palavra beschissen, que legal. Ich fühle mich beschissen. Tô me sentindo péssimo. Tá, mas a Nath falou que às vezes tem dúvida em relação a gehen e o verbo kommen. Então, Nath, em alguns contextos dá para confundir sim, mas uma informação bem básica e rápida que eu posso te falar agora é que gehen significa ir, ou seja, alguém ou você está se deslocando para algum local, e o kommen, né, na maioria das vezes, significa vir. Então, alguém ou você tá querendo mostrar, tá falando que está vindo de um local. Só que em alguns contextos, kommen também significa ir. Olha só que interessante. Imagine que eu tô aqui, nesse cômodo, e alguém bate na porta. E eu posso responder o seguinte: Ich komme gleich. Ich komme gleich. Ich komme gleich é tipo assim, tô indo daqui a pouco. Então o verbo kommen, nessa frase, significa ir. Então, ich komme gleich. Tô indo daqui a pouco. Então, realmente, em alguns contextos, o verbo kommen significa ir. Entende? Então, você pode perguntar, mas como é que eu faço para saber? Contexto. É contexto e tempo. É igual a palavra jetzt e gerade, né? Gerade tem muito mais sentidos, não significa só agora, mas quando gerade significa agora e é sinônimo de jetzt, mesmo assim há algumas diferenças que você pode estudar, mas você só vai conseguir acostumar com o tempo e contato. Mas voltando aqui, ler algumas coisinhas. Como eu falo, minha internet caiu, minha conexão caiu. Tu já falou isso uma vez e eu esqueci. Beleza? Sim, eu sei escrever. Eu sei escrever, muitas vezes me confunde. Escoma, como se escreve a outra palavra? Qual palavra? Gear? Exato, gleich. Deixa eu digitar aqui pra vocês. Espera aí, vamos lá. Ó. Ich, coma, gleich. Ich komme gleich é tipo assim, tô indo. Então a pessoa bate aqui na porta e eu falo, tô indo. Ich komme gleich. Exatamente. Já o verbo gehen também, obviamente, o sentido principal do verbo gehen é ir. Aí você vai falar isso aqui, ó. Ich gehe, na pronúncia é essa, né? Ich gehe na primeira pessoa. Ich gehe zur Schule. Tô indo pra escola. E o sentido principal do verbo kommen
é de vir. Você fala assim, por exemplo, ó, ich komme aus der Schule. Então imagine só que você está vindo da escola. Então, ich komme aus der Schule. Então, come no sentido principal é de vir de algum lugar. E o verbo gehen tem o sentido principal de ir para algum lugar. Entende? Exatamente. Qual outra dúvida que vocês têm? Qual outra dúvida que vocês... O que é que trava o alemão de vocês? O que é que está fazendo vocês realmente perder os cabelos? O que é que faz vocês desacreditarem? Desestimular, ficar um pouco assim, receoso ou receosa em relação ao aprendizado? Bota pra fora, escreve aqui pra mim, tô curioso em relação a isso. Da internet. Abgestützt. Das Internet. Deixa eu digitar pra você aqui. Das Internet. Peraí que meu teclado tá querendo. Internet ist abgestützt. Tudo. Não, mas aí tudo, né? Eu sabia que alguém ia responder algo assim e tudo. A gente não quer esse tipo de resposta. Vamos trabalhar com coisa específica para poder ajudar. A diferença entre tudo e todos. Ah, tá. Então você queria falar isso, né? Vamos lá. Kainan falou, hoje eu liguei pro banco para resolver uma parada, fiquei feliz demais que entendi tudo. Mas Kainan, você já tá entendendo tudo, já tem um tempão. Já tem um tempo que você tá nessa, não tem não? Já entendendo. Kainan, gente, foi um aluno meu e ele é bem independente aqui na Alemanha, inclusive ajuda várias pessoas. A gente fez uma entrevista que eu postei aqui no Instagram, foi com o Kainan, e ele resolve as coisas que ele tem para resolver. A Nath falou, não entender quando preciso, alles und alle. Beleza, então vamos lá. Qual a diferença de alles und alle? Alles é tudo, né? Então está relacionado a situação, coisa. Então, sei lá. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut bei mir. Alles ist gut bei mir. Então você fala assim, ó. Alles ist gut bei mir é tipo, tá tudo bem comigo. Ou seja, está tudo. Então alles aí é tudo, né? Claro que ao pé da letra, assim, se for pensar na ordem alemã, seria tudo está bem comigo. Então alles é tudo. Já a palavra alle, olha só que interessante também. Ficando no alles. Alles conjuga verbo no singular. Então alles ist. Né? Então tudo está. Já a palavra alle, que significa todos, você vai conjugar verbo no plural. Alle sind gesund. Então, sei lá, supondo que você tem filhos e alguém pergunta, como é que estão saudáveis teus filhos? Está tudo bem com eles? Ja, alle sind gesund. Todos estão saudáveis. Então, alle, sem a letra E, significa todos para pessoas. E você vai conjugar verbo no plural. E aí, galera? Mais dúvidas? Mais dúvidas? Enquanto vocês vão digitando aí, eu vou falando aqui, ó. Como é que se você fala em alemão, tô me sentindo só. Tô me sentindo só. Gerson entrou aí. O que fazer para ter uma pronúncia como um falante independente? Porra, excelente pergunta. Excelente pergunta porque, gente, para vocês se fazerem entender em alemão, né, para que vocês se comuniquem, o alemão te entenda e você também consiga entender ele relativamente bem, ou até mesmo bem, você vai precisar ter uma pronúncia boa. E para você treinar uma pronúncia, para você ter uma pronúncia boa, você tem que treinar fonética. Treinar não só as letras isoladas do alfabeto, né? Saber que X é X, por exemplo, ou que W é V. Isso é importante você saber, porque às vezes você precisa soletrar uma palavra ali e outra. Mas isso também vai ajudar você a entender como é que funciona a fonética alemã. E é também importante saber que, mesmo que você saiba ali o som das letras, né, do alfabeto, isso não quer dizer necessariamente que você vai saber, né,
por tabela, como é que funciona a fonética alemã. Obviamente tem junções de letras ali que tem um som específico, ou às vezes a letra B, que no alfabeto é B como é em português. Existem regras que a letra B em palavras soa como P de pato, por exemplo, entendeu? Então, um exemplo aqui é Urlaub. Então, Urlaub, que é férias, né, nessa palavra Urlaub, a letra B no final tem som de P de pato. Então, Urlaub. Entende? Então, respondendo a pergunta do Gerson, voltando aqui, o que fazer para ter uma pronúncia como um falante independente? É justamente isso. Uma forma de você conseguir ter uma boa pronúncia é você treinar a fonética alemã, letra por letra, ou seja, né, no meu curso eu trabalho letra por letra. Então, pego a letra A em alemão e coloco em várias palavras diferentes e mostro o som que a letra A tem, que via de regra é A mesmo, como é em português. Depois a letra B, a gente vai letra por letra e depois junções de letras, como SCH, por exemplo, ou A umlaut U, que soa como OI, ou EI, que soa como AI, IE, que soa como I, e assim vai. Então, você dominando esses padrões, você dominando esses padrões de fonética, você consegue inclusive aplicar em palavras que você nem chegou a treinar, mas como você entende aquele padrão, você vai conseguir pronunciar corretamente a palavra. Quer ver um exemplo maravilhoso? Olha que exemplo lindo. Vogal antes de consoante dupla, normalmente a vogal é aberta e curta. Olha só que interessante. Quando você fala isso aqui, ó. Olha só que interessante. Ich, e aí você tem esse verbo, essa conjugação aqui, ó. Olha o que eu acabei de digitar para vocês. Daqui a pouco eu volto para responder algumas perguntas que vocês fizeram aí e tudo mais. Mas olha só o que eu acabei de digitar. Ich. E a pronúncia da letra O é uma pronúncia aberta ou uma pronúncia fechada? Porque normalmente a letra O, isoladamente, no alfabeto é O, não é O, é O. E em muitas palavras alemãs a letra O é fechada, né? Então, O. E nessa palavra aí, e nesse verbo, ich hoffe, acabei de falar. Então é ich hoffe, é um O aberto. Mas por que vai ser aberto? Exatamente, Kainan respondeu, é um O aberto. Mas por que é aberto? Porque tem uma regra para isso. E se você domina a regra, você ganha independência em relação a esse aspecto da fonética, da pronúncia, entende? Então, eu sou muito focado nessa coisa de você se tornar um falante independente, de você entender padrões, de você saber como consultar palavras no dicionário, saber como ler melhor em alemão usando algumas técnicas de leitura, porque isso vai fazer com que você acelere o seu aprendizado. Simples assim. Então, a regra é a seguinte, gente. Ich hoffe. Sabe por que a letra O é um O aberto? Exatamente, é aberto e curto. Por quê? Porque está antes de consoante dupla. Vou trazer agora uma porrada de exemplo para vocês aqui, ó. Ich hoffe, eu anotei aqui, ó. Essen. Então quando você fala assim, ó, wir essen später. É por isso que você fala o primeiro E aberto, você não fala essen, você fala essen. Por quê? Porque está antes de consoante dupla. E é uma vogal curta, porque está antes de consoante dupla. Curta e aberta. Wir essen später. O Daniel respondeu aí, show demais, professor, faz total sentido. Valeu, Daniel. Inclusive, Daniel, você comentou uma vez que... Daniel, não, o Gerson. Tô com o Daniel na cabeça, não sei porquê. Valeu, Gerson, brigadão demais. Inclusive, o Gerson comentou uma vez que queria tirar algumas dúvidas ao vivo. Se você tiver com um tempinho para entrar ao vivo aqui, pode entrar. Fica à vontade pra gente bater um papo. Vitório falou, bom saber disso, muito obrigado. Valeu, Vitório. Então, olha só, via Essen später. Tá vendo que a letra E é aberta? O primeiro E? Via Essen, não é via Essen. Mas aí tá tranquilo, né? Porque vocês provavelmente conheciam esse verbo aí. Uma outra palavra, olha só. Aqui, ó. Getroffen. Isso acontece com o ST7 também, né? Então, a regra do ST7 eu vou falar daqui a pouquinho. Peraí que eu anotei teu nome. Roseli. Essa palavra aí, ó, getroffen. Getroffen, o O é aberto. Por quê? Porque está antes de consoante dupla, está antes de FF, beleza? Então, a regra em relação ao ST7 é a seguinte. Você vai usar ST7 depois de vogal longa. Aí é que está o lance, entendeu? Exatamente, é isso que você falou. Então, o ST7 você vai usar para depois de vogal longa e o SS, ou seja, essa consoante dupla, você vai colocar depois de vogal curta. Muito bom. Inclusive, essa é a regra que se aplica aqui na Alemanha. Já na Suíça, eles não usam o ST7, né?
Então, beleza. Outro exemplo de vogal aberta antes de consoante dupla. Treffen. Então, wir treffen uns. Ó. Wir treffen uns in der Altstadt. Então a gente vai se encontrar na cidade velha, né? Que em muitas cidades na Alemanha, Altstadt nada mais é do que o centro da cidade, né? Wir treffen uns in der Altstadt. E aqui na cidade que eu moro, tem essa área da cidade que nada mais é do que o centro da cidade. Altstadt. Wir treffen uns in der Altstadt. A gente se encontra na cidade velha. Um outro exemplo de uma palavra que tem a vogal aberta antes de consoante dupla. Olha só. Controle. É control. O O é aberto. Controle. Não é controle. Entendeu? Então, se vocês dominam essa regra de fonética, vocês terão autonomia para acertar palavras, outras palavras. Mesmo que, ok, eu vou colocar uma outra palavra e vocês vão acertar, porque vocês já sabem essa regra. Vogal antes de consoante dupla, a vogal é aberta e curta. Olha um outro exemplo. Ó, aqui, ó. Essa palavra, como é que você vai pronunciar? Você vai pronunciar offen ou offen? Então é o fechado ou é aberto? Ó, offen. Você sabe muito bem, porque a gente acabou de conversar sobre isso. Então a gente aprendeu uma coisa muito importante para se aproximar de ser um falante independente no idioma. Agora deixa eu voltar aqui, porque vocês, eu acho que escreveram algumas coisas que eu não cheguei a ler. Vamos lá. Nath tinha falado, eu também procuro ser independente, mas ainda me falta compreender mais. Realmente, Nath, existe um caminho a seguir, é um caminho mais eficiente para que você se torne uma falante independente do idioma, né? Existe um estudo eficiente, que é um estudo voltado para os aspectos práticos do dia a dia, para aquilo que você realmente vai utilizar. Kainan respondeu aí, ich fühle mich einsam. Exatamente, que eu tinha perguntado, né? Como é que fala em alemão? Estou me sentindo só, então ich fühle mich einsam. Estou me sentindo só. Ich fühle mich allein também, einsam, solitário, sozinho, Einsamkeit, solidão. Muito bom, Kainan, valeu pela contribuição. Deixa eu ver se entrou aqui umas outras perguntas. Continuando. Jaque. Yaka. Eu pensei que era o nome de uma pessoa. Yaka, tenho dificuldade com essa. Esqueço e falo como se tivesse a letra A no final. Você tem dificuldade talvez com a pronúncia da letra E no final? Olha só que interessante, gente, em relação a isso. Realmente bem interessante, porque a letra E no final o alemão pronuncia, mas não é... Eles não falam Yake ou Yaki, porque em português normalmente a letra E no final ou é E ou é I, né? Me falta um exemplo agora em português. Mas em alemão, quando a palavra terminar com a letra E, na esmagadora maioria das vezes vai ser tipo como se fosse um A, só que um A bem opaco, bem assim fechado, tipo Então é Yake, Yake, Yake. Eu acho que tem esse som no sul do Brasil. O pessoal no sul, talvez em São Paulo, faz um negócio assim, tipo mano, meio No Nordeste eu acho que não, porque a gente fala as vogais bem abertas, né? Mas eu acho que, se eu não me engano, em São Paulo, paulista consegue fazer isso mais fácil. O pessoal do sul também consegue fazer isso mais fácil, esse Então, Yake, Yake. Não é Yake, também não é Yaka, não é som de A aberto. É tipo um Yake. Também ele não é tão longo como eu tô fazendo, né? Tô fazendo assim para fins didáticos. Ele é um pouquinho mais curto, então é Yake, Yake, Yake. Então, controle, que nem a palavra que eu escrevi em cima aí, né? Controle, 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 controle. Por isso que você fala, sei lá, ich esse gerade, ich esse gerade, tô comendo agora. Sabe uma pronúncia que o pessoal tem muita dificuldade? Com a palavra médico em alemão. Aqui, ó. Essa palavra médico em alemão, obviamente vou colocar com artigo, né? Sempre importante aprender palavras alemãs com um respectivo artigo. Então essa palavrinha aí,
causa dificuldade em muitas pessoas na hora de pronunciar. Mas a pronúncia, ela... Se eu colocar a dica para vocês aqui, entre aspas, vocês vão acertar na hora. Então, a pronúncia é fácil. O grande problema está em você associar o que você está lendo com o que você acha, com o que você já tem de informação na sua cabeça. Então, o grande problema é uma questão de associação. É você olha para a palavra alemã, só que com a cabeça de brasileiro. Aí dá um grande problema. Mas se eu escrever para vocês aqui agora como você pode ler pensando em português, você vai acertar na hora. Olha só que interessante. Então tudo é técnica. Você aplicando a técnica correta, você vai ganhando autonomia e independência no idioma. Olha só que técnica legal. Ó. A aberto, ats, e no final você vai falar um T mudo. Peraí que eu estou digitando para vocês aqui. Agora vai, peraí. Pronto. Agora vocês vão acertar. A pronúncia de médico está entre aspas aí, que é Arzt, Arzt. Primeiro você faz Arzt e depois um T mudo no final. Arzt. 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 Claro que é uma pronúncia um pouquinho desafiadora, não vou dizer que é uma pronúncia extremamente simples, mas você faz em 2 etapas. Faz primeiro assim, ó. Arzt. Arzt. Cuidado para não colocar a vogal, ficar assim, atis. Não é atis, você não coloca a letra I, não. Você vai fazer o seguinte, ó. Ats e depois um T mudo. O T mudo que eu quero de vocês é só isso aqui, ó. Não sai nem som. Tá vendo que não sai nem som vocálico? É esse final que eu quero. Então, primeiro você vai fazer ats. Ats. E depois você vai fazer t. Então, oi, Lele, beijão, Lele. Lele entrou aí. Lele, pode tirar suas dúvidas aqui na live, fica à vontade. Então, ó, atst, atst, médico, atst. Ó, se eu quiser falar assim, ó, semana passada. E aí, como é que fala em alemão semana passada? Tá indo? Entrou e já tá indo embora ou tá indo fazer pergunta? Então, galera, como é que fala em alemão semana passada? Semana passada. Beleza, Lele. Tchauzinho. Boa sexta. E aí, galera, como é que fala semana passada? Porque essa primeira palavra, quer dizer, na versão alemã, né? A primeira palavra a gente vai ter que trabalhar a pronúncia. Então a gente vai trabalhar 2 coisas agora. Pronúncia, escrita e sentido. Então como é que fala em alemão semana passada? Vitório, não. Semana passada não seria assim. Como é que seria semana passada? Letzte Woche. Cláudia escreveu aí. Beleza. Letzte Woche. Muito bom. Nath também. Galera, e a pronúncia? Não, Vitória, é porque você pensou em português, né? Você pensou primeiro semana e depois colocou o letzte depois, mas em alemão fica antes. Letzte Woche. Então a pronúncia da primeira palavra, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade. Não sei se vocês têm, mas eu vou digitar aqui, ó, a pronúncia, vai ficar bem fácil agora de pegar. Para quem tem um pouco de dificuldade, seria assim, ó. Let's. Então, let's, tipo de let's go em inglês, você faz só let's. Let's. E depois faz o t. E lembrando que a letra E no final é tipo como se fosse um A meio fechadão assim, né? Então fica letzte. Letzte Woche. E a letra E no final de Woche fica Então, Woche. Letzte Woche. Letzte Woche. E tem agora uma regra em relação ao CH. Tá vendo a palavra Woche? Por que eu falei Woche e não Woche? Por que eu falei Woche, como se fosse RR, né? Woche e não Woche, com um chiadinho suave tipo ish. E aí, por que eu tive que fazer Woche? Tem uma regra para isso. E se vocês realmente tiverem acesso a essa regra e aplicarem essa regra, vocês vão ganhando cada vez mais independência na pronúncia. E isso é importante. Então, e aí, qual é a regra para o CH? Para ele ter esse som de RR. Woche, Woche, Woche. Letzte Woche. E aí? Qual a regra do CH?
Vocês conseguiram pronunciar letzte com essa dica de pronúncia aí que eu coloquei entre aspas? Letzte. Letzte. Deu para pegar assim? Letzte. Letra E no final, lembrando que é um som fechado, né? Letzte. Letzte. E aí? E aí, qual é a regra pro CH? Quem é que pode responder? Então, beleza. Regra CH em alemão. CH é a seguinte. CH depois das vogais A, O, U, você vai soar como se fosse RR. Então, olha só. Na palavra também em alemão. Como é que se escreve também em alemão? Essa palavra é fácil aí, vocês vão saber, né? Também. Como é que seria também em alemão? E aí? A Lua respondeu, somente imagino que as que CH é como se fosse RR. Regra do CH, AOU, CH duro, o resto é suave. Exatamente. Exatamente. Então, auch, também, em alemão é auch, muito bom, galera. Então, tá vendo que CH tá depois da vogal U? CH tá depois de U. Então, você vai fazer auch, e não aus. Não é aus, é auch, porque CH tá depois de U. Beleza? Auch. Auch. Quer ver outro exemplo com CH? Que tem som de... que tem um rasgadinho assim. Isso aqui, ó. Então, o que é que você vai fazer? Você não vai fazer nós. Você vai fazer nor. Nor. Usando o que a Roseli falou, é um CH duro, né? Um CH duro. Nor. Nor. Por quê? Tá depois da vogal O. Então, essas regrinhas, vocês precisam dominar essas regrinhas. Porque isso aí vai acelerar demais o processo de pronúncia. Acelerar muito. Outro exemplo é nach. Muito bom. Nach. Nacht. Perfeito. O que é que significa nach, pessoal? Qual o significado da palavra nach em alemão? E eu quero exemplos. Vamos trabalhar com contexto. O significado da palavra nach em alemão e exemplos. Quem é que pode digitar aí? Alguns exemplos com a palavra nach em alemão. Pera aí. Kainan tá por aí? Se Kainan estiver por aí, manda um alô. Porque você mandou uma pergunta aqui, Kainan. Foi para outro local, não apareceu na tela. Vamos lá. Pode ser depois ou ir para. Ich komme nach Hause. Sehr gut. Vou para casa. Muito bom. Então, nach, nesse exemplo aí, significa para. E um exemplo em que nach significa depois. Quem pode dar um exemplo aí? Ich fliege nach Brasilien. Muito bom, Cláudia. Beleza. Nach significa para. Ich gehe nach Hause. Beleza. Muito bom. Então, nach significa para. Quando é que a gente usa nach com esse significado? Significando para. Então, quando é que a gente usa nach significando para? Para a gente separar, para a gente conseguir diferenciar, na verdade, nach die zu. Nach der Schule. Então, não tem umlaut, né, na palavra escola. Então, nach der Schule gehe ich nach Hause. Muito bom. Como é teu nome? Tarik? Tarik Abreu. Exatamente, Tarik. Muito bom. Nach der Schule. Depois da escola, né? Vitório falou quando eu vou para algum lugar. Não, tudo bem, Vitório. Quando você vai para algum lugar, você pode usar nach. Kainan respondeu aí. Nach dem Abendessen kann ich mit dir sprechen. Sehr gut, Kainan. Nach dem Abendessen kann ich mit dir sprechen. Nath respondeu que nach indica deslocamento.
Beleza, indica deslocamento também, né? Um dos sentidos é esse. Algumas pessoas deram um exemplo aí quando nar significa depois, né? Depois de alguma coisa. E aí o Tariq respondeu, né? Depois da escola eu vou para casa, ou seja, depois daquele período, né? Então nar nesse sentido temporal. E o Kainan respondeu depois do jantar, né? Ou seja, depois daquele período do jantar, depois do jantar eu posso falar com você. Isso, você tinha perguntado sobre o verbo last. Agora, por que a pergunta ela ficou em outro local? Isso que eu não entendi, entendeu? Eu sou meio principiante em live, que eu comecei a fazer live tem pouco tempo. Exatamente. O verbo last, ele continua sendo last no perfect quando você usa last como se fosse um verbo modal. Vou dar um exemplo. Porque last em alemão tem vários sentidos, né? Uma tradução principal, se escreveu na caixa de perguntas, aí ela meio que fica escondida, não aparece aqui para todo mundo ler, seria isso? Seria esse entendimento? Quando você escreve na caixa de perguntas, só eu que consigo ler e mais ninguém. É isso mesmo? Mas beleza, mas respondendo aqui, lassen, vamos lá. Qual o sentido principal de lassen? Deixar, numa tradução para português, é essa. Lassen, quando você, no sentido de você não levar com você alguma coisa, no sentido de deixar algo em algum local, você só usa o verbo lassen ali na frase, né? Então, eu vou deixar minha mala aqui, beleza? Então você está na recepção de um restaurante, de um hotel e quer falar o seguinte: posso deixar minha mala aqui, né? Kann ich meinen Koffer hier lassen? Então, kann ich meinen Koffer hier lassen? Então, falou que aparece se você quiser mostrar. Pois é, eu cliquei aqui, mas tá escrito ou apagar ou denunciar. Mas não vou denunciar porque você não está falando nem nada indevido aqui, não tem nenhum problema, e tem escrito apagar, não tem escrito mostrar aqui não. Mas vamos lá. Então, lasse no sentido de você não levar com você, tá? Então, ó, você está na recepção de um hotel. E naquele momento você não conseguiu fazer o check-in ainda, porque tá dando problema na recepção do hotel e tudo mais, e você quer falar o seguinte: posso deixar minha mala aqui? E você vai sair para resolver alguma coisa no banco, ou ligar para alguém do lado de fora do hotel, enfim, você quer falar isso. Kann ich meinen Koffer hier lassen? Pronto. A Nath, então, já antecipou aí que eu ia digitar isso, mas que bom, obrigado, Nath. Exatamente essa frase. Kann ich meinen Koffer hier lassen? Show de bola. Agora, se você quiser usar o verbo lassen no passado, uma frase em que lassen continua significando deixar, no sentido de você não levar com você, você pode falar o seguinte, sei lá: Ich habe meinen Koffer hier gelassen. Então você voltou para a recepção do hotel. E sua mala não está mais lá. Aí você já fica desesperado e fala: eu deixei minha mala aqui. Eu tenho certeza. Ich bin mir ganz sicher. Tenho certeza. Então a frase eu deixei minha mala aqui é Ich habe meinen Koffer hier gelassen. Então, Kainan, respondendo, quando você usar o verbo lassen no sentido de deixar algo em algum local, no perfect você vai ter que usar gelassen e não lassen no infinitivo. Só que o verbo lassen ele pode ser usado em outros contextos com outros sentidos. Vamos trabalhar mais um sentido então do verbo lassen, eu vou chegar exatamente onde você quer. O verbo lassen também pode ser deixar no sentido de autorizar. Então imagine só que você é pai de família e você deixa o seu filho jogar videogame. Então você pode falar o seguinte: eu deixo, ich lasse, eu deixo meu filho jogar videogame. Então, zocken é um verbo muito usado no dia a dia para jogar videogame. Zocken. Ich lasse meinen Sohn zocken. Então, eu deixo meu filho jogar videogame no sentido de autorizar. Então, lassen aí já tem o sentido de deixar no sentido de autorizar. Eu deixo meu filho jogar videogame, ele já tá grandinho e tudo mais. Então, ich lasse meinen Sohn zocken. Mas se você quiser falar assim, ó, ontem eu deixei meu filho jogar videogame, existe uma regra específica. Por quê? Presta atenção que nessa frase que eu coloquei aí, ó, eu deixo meu filho jogar videogame, o verbo lassen está funcionando como se fosse um verbo modal. Ou seja, o verbo lassen ali na segunda posição da frase e ele está pedindo um outro verbo no infinitivo no final, porque você deixa fazer alguma coisa.
você deixa jogar, você deixa brincar, você deixa, sei lá, dormir mais tarde. Então você deixa, né, tá deixando alguma coisa. Então, isso eu vou falar daqui a pouco, Kainan. Esse é um terceiro sentido que eu vou falar daqui a pouco, que é no sentido de você delegar. Mas voltando pro lassen, no sentido de você deixar alguém fazer alguma coisa. Então, ich lasse meinen Sohn zocken. Então, o verbo lassen, como se fosse um verbo modal, pedindo um outro verbo lá no final. Se você quiser falar assim, ó, ontem eu deixei meu filho jogar, vai ficar dois infinitivos no final. Então, gestern habe ich meinen Sohn zocken lassen. Zocken lassen. Então, olha só. Ontem eu deixei meu filho jogar videogame. E aí, infelizmente, é necessário a princípio, ou, claro, você pode acostumar isso ao longo do tempo, né, com esse uso do verbo lassen, ou a pessoa, se estiver no começo dos estudos, memorizar que existe essa especificidade, né, com o verbo lassen, que ele tem essa característica um pouquinho diferente, e você memoriza que quando lassen significa deixar no sentido de autorizar, se você quiser falar no passado, no perfect, vai ficar dois infinitivos no final. Então, gestern habe ich meinen Sohn zocken lassen. Agora entrando no exemplo que você deu. O verbo lassen também significa delegar. Inclusive é um sentido que não é intuitivo para brasileiro. Porque nós brasileiros, a gente não raciocina dessa forma. O Kainan até colocou um exemplo ali de cabelo. Quando a gente, em português, formula... quando a gente quer cortar o cabelo, a gente fala assim... eu vou ali cortar o cabelo. Eu vou ali cortar o cabelo. Na prática, não é você que vai cortar o seu cabelo. É uma outra pessoa. Então, nesse aspecto, o alemão ele não fala dessa forma, eu vou cortar o cabelo. Porque ele não raciocina assim, porque ele não vai realmente colocar a mão na massa. Então, para algo que você delega, pode ser o conserto de um carro, de uma bicicleta, pode ser alguém fazer um telefonema para você delegou isso, ou alguém, ou, em relação a corte de cabelo, uma outra pessoa que está fazendo isso em você usa o verbo lassen, e no perfect vai ser a mesma coisa. No final, terão dois verbos no infinitivo, lá no final. E deixa eu ver o que o Kainan colocou lá. Ich habe meine Haare schneiden lassen. Exatamente. Então, no perfect fica exatamente como você falou. E se você quiser falar no presente, do tipo assim, vou cortar o cabelo. Então, ich lasse meine Haare schneiden. Agora eu vou fazer um resumão de tudo que eu falei até agora, nesses últimos, sei lá, talvez 5 minutos, que eu falei sobre o verbo lassen. Olha só, o verbo lassen, então, tem vários sentidos, não só tem esses 3 sentidos que eu falei aqui, tem mais outros sentidos, mas basicamente é assim. Quando você usa o verbo lassen com o sentido de você deixar algo em algum local, deixar o celular em cima da mesa, deixar a mala na recepção de um hotel, o verbo lassen vai pedir ali um acusativo, né? Ou seja, você está deixando alguma coisa em algum lugar. E no perfect, o verbo lassen fica gelassen lá no final. Tem o GE, gelassen. Nos outros 2 sentidos que a gente trabalhou aqui, quando você deixa o lassen no sentido de você deixar fazer, ou o lassen no sentido de encarregar, no perfect, o lassen fica no infinitivo. E 2 verbos ficam no infinitivo no final. Tanto o verbo que está dando o sentido ali principal da frase, quanto o verbo lassen. E o perfect é formado com o verbo haben. Tá claro, Kainan? Talvez algumas pessoas não conseguiram pegar tudo que eu falei, porque isso está no nível um pouquinho mais para frente em relação ao aprendizado de alemão, mas espero que tenha ficado claro. Deixa eu voltar algumas perguntas aqui, peraí. Tchan. Ok. Deixa eu ver aqui. Não conheci esse verbo zocken. Nath é com K, CK, zocken. Lua, uma das minhas dificuldades no alemão foi não observar verbos irregulares. A pronúncia do verbo conjugado é bem diferente. Eu pensava que estavam falando algo novo. É muito importante aprender verbos regulares. Mas, Lua, vou conversar sobre isso daqui a pouquinho. Vitória, professor, sempre quando vou falar vamos, sempre tem que usar a expressão lass uns gehen. Vamos no sentido de ir embora? Vamos embora? Não, pode ser só los. Los. Bora, né? Los. Depende muito do contexto, né?
Você me dá um contexto, eu te falo um pouquinho melhor. Mas lass uns gehen se realmente significa vamos embora, né? Vamos ir, né? Ao pé da letra, vamos ir. Mas você pode traduzir como vamos embora, lass uns gehen, bora embora. Exato. Beleza, agora respondendo a Lua sobre em relação aos verbos irregulares. Lua, veja bem, a coisa mais ineficiente, commit, vem junto. Vamos tomar café? Ah, Vitório. É bem interessante isso aí, porque a gente vai falar mais uma outra coisa que não é intuitiva para quem é brasileiro. É algo que é muito específico, é uma construção bem específica da língua alemã e que normalmente a gente não constrói assim em português. Olha só, olha o que o alemão faz. Ele olha para você e fala isso aqui, ó. Tô digitando, espera aí que vai ser enviado. Ó. Ó, só um segundo. Ele olha para você e fala assim: Wollen wir einen Kaffee trinken? Wollen wir einen Kaffee trinken? Quando o alemão fala isso com você, se você pensar ao pé da letra, você vai pensar o seguinte: peraí, ele falou, queremos beber um café? Queremos beber um café? Que estranho, né? Por que ele tá falando assim, queremos beber um café? Pois é, se você pensar de forma literal, você vai realmente ficar um pouquinho travado. Com o tempo ali de contato com o idioma, você vai perceber que essa é uma pergunta convidativa. É como se ele estivesse falando, bora tomar um café? Ó o Kainan respondendo aí, ó. Justamente, esse volume demorou de entrar na minha cabeça. Gente, o que eu tô falando pra vocês aqui agora é uma excelente oportunidade de vocês ganharem tempo no aprendizado. Isso que eu acabei de falar, o Kainan tá de prova aqui. Demora pra você pegar, mas eu tô te falando e você vai pegar isso em 10 segundos. Wollen wir einen Kaffee trinken? A tradução ao pé da letra é queremos beber um café? Mas, se você pensar assim, é um pensamento errado. Por que que é errado? Porque o sentido da frase não é esse. O sentido é convidativo. Bora, vamos tomar um café? Beleza? Então, pega essa dica aí, que isso é bem utilizado em alemão. Quando eu via wollen wir du sagen? Ah, ok. Wollen wir duzen, por exemplo, né? Eu ficava doido. Exatamente. Então o alemão usa muito isso, esse wollen wir, só que sendo convidativo. Beleza, galera? No sentido de bora. Entendeu, Vitória? Beleza, que bom, porque se você pensar muito e ficar travado pensando em português, você vai simplesmente travar todinho e não vai conseguir pegar direito. Beleza? Agora, olha só. Vocês provavelmente já sabem que existe um pronome alemão que é sie, que é um pronome formal, né? Sie, que é o você formal, que é o senhor, a senhora, mas dá para traduzir como você também, mas lembrar que é um você formal, respeitoso e tudo mais. Então, provavelmente vocês sabem que existe isso aí. Existe o du também. Em muitas circunstâncias do dia a dia na Alemanha, quando você vai se dirigir a alguém e você vai estabelecer um diálogo com aquela pessoa ali, bater um papo e tudo mais, pode ser que a pessoa chegue para você e fale o seguinte, ó. Ela olha para você, uma pessoa super... Ela é mais velha do que você, mas ela não tem muita formalidade. Então ela olha para você e fala assim, wollen wir duzen? Então ela olha para você e faz essa pergunta aí, ó. Só um minuto. Então ela olha para você e fala assim, wollen wir duzen? E sabe o que significa isso? Vamos usar o du? Bora usar o du? É uma pergunta convidativa. Wollen wir duzen? Vamos usar o du? Vamos nos tratar de du? E aí você começa a utilizar o du com aquela pessoa. Beleza? Então, wollen wir duzen é uma pergunta muito importante para você saber, e isso também faz você economizar tempo. Então, se você não está anotando as coisas que a gente está conversando aqui, eu te recomendo anotar ou rever a live do começo, porque é muita informação importante. Beleza? Então, wollen wir duzen nada mais é do que vamos usar o du? Boa, Vitória. Interessante, exatamente, interessante. É bem importante. Beleza?
O que é que temos de dúvida? Voltando porque a Lua perguntou, porque eu comecei a responder, já pulei de novo. Luísa, beijão pra você, Luísa. Tá por aí? A Lua perguntou o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Dificuldade com verbos irregulares. Então, Lua, em relação a verbo, eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Sabe quando você começa a estudar um idioma e tem aquelas listas no final do livro de verbos irregulares, ou mesmo o professor de inglês te deu algumas folhas com a lista de verbos irregulares para você memorizar um monte de conjugação? Isso é muito ineficiente. Porque quando a gente se comunica, a gente não usa palavras isoladas. Você, ao se comunicar, ao falar alguma coisa, você vai falar alguma frase. Você só vai falar uma palavra isolada em momentos muito específicos, para responder alguma pergunta que alguém te fez e tudo mais, mas, de uma forma geral, a gente conversa através de frases. E aí é muito importante que você aprenda um idioma ou aprenda verbos com o tempo e através de frases. Se você ficar tentando decorar a lista de verbos irregulares, esse tempo que você está fazendo isso, vamos supor que você tirou 1 hora ou 2 horas para ficar decorando aquela lista. Essas mesmas 2 horas eu utilizaria para tentar formular frases com verbos bastante utilizados. Porque tem verbos, às vezes, que você estuda num livro ali, que o alemão nem usa no dia a dia. Entendeu? Então, às vezes, você está fazendo um curso, aí tem verbo lá que os alemães nem usam no dia a dia direito, aí você está decorando aquele verbo irregular, sendo que o verbo nem é utilizado com frequência. Quer ver um exemplo? Estava fazendo um curso de alemão, vários anos atrás, e tinha lá o verbo sammeln, que é o verbo meio que colecionar cartas, colecionar um joguinho, colecionar isso, colecionar aquilo. Pô, raramente eu ouço esse verbo em alemão. Raramente. E é um verbo que tinha lá também ele, né, a conjugação dele para memorizar e etc. Né, mas realmente é um verbo que não é usado com tanta frequência assim. Luísa falou que tá, maravilha. Pausa nos meus estudos da última aula aqui para aprender passivamente agora. Aprender passivamente também faz parte do processo, né? Kainan falou, e essa estrutura? Wenn ich dich nicht getroffen hätte... legal. Könnte ich nicht gut Deutsch sprechen. Legal, esse é o tal do conjuntivo, né? Konjunktiv 2 Vergangenheit, né? Se eu não tivesse te encontrado, könnte ich nicht gut Deutsch sprechen. Eu não poderia, né, ter falado alemão bem. Essa construção aí já está no nível de B2 de alemão, né, que é algo que não aconteceu no passado, mas poderia ou deveria ter acontecido. Que é quando você fala em português assim, poxa, ontem eu deveria ter tomado aquela sopa. Sei lá, na hora tinha uma sopa deliciosa para tomar lá em algum local e eu não tomei, tava com barriga cheia, mas hoje eu pensando aqui, tô sem nada, né, tô querendo tomar uma sopa, aí eu penso, poxa, ontem eu deveria ter tomado aquela sopa. Tava com vontadezinha, mas não tomei, não tinha tomado porque tava com barriga cheia, mas ontem eu deveria ter tomado aquela sopa. Então, em alemão, esse tema é Konjunktiv 2 Vergangenheit. Então, é um tema um pouquinho também mais avançado. Acabei de ver esse verbo nos exercícios extras que você passou. Legal, Kainan, pode ser também. Hätte ich dich nicht getroffen, könnte ich nicht gut Deutsch sprechen. Pode ser. Por quê? Porque no nível mais avançado de alemão, você pode eliminar wenn e colocar o verbo que iria lá no final, colocar para começar. Pode sim. É uma construção um pouquinho mais avançada, inclusive. Kainan, isso aí você entende. Você já está danadinho. Mais dúvidas? Mais dúvidas, galera? Quando vocês não mandarem dúvidas, e aí eu já puxo aqui coisas que eu anotei em relação aos filmes, porque eu anotei tanto exemplo legal aqui para este filmes. Ó, como é que você fala assim, ó? Tô me sentindo sobrecarregado. Luísa, se tiver aí, escreva por favor, como é que fala? Tô me sentindo sobrecarregado. Exatamente, eles excluem o wenn porque no nível mais avançado de alemão você não precisa falar o wenn, você já começa com o verbo. Galera, como é que é? Eu tô me sentindo sobrecarregado. Tô me sentindo... Usando a estrutura ich fühle mich, né? Deixa eu repetir aqui. Ich fühle mich, tô me sentindo. Agora, como é que é? Tô me sentindo sobrecarregado.
E aí, como é que é? Ich fühle mich sobrecarregado. Vitório, daqui a pouco eu te respondo, beleza? E aí, galera, como é que é? Tô me sentindo sobrecarregado. Tô me sentindo sobrecarregado. Tô me sentindo sobrecarregado. Ich weiß nicht, Gladson falou que não sabe. Kainan respondeu. Überfordert. Ich fühle mich überfordert. Tô me sentindo sobrecarregado. Agora, sobrecarregado em qual sentido? Pode ser no sentido de trabalho. Überwältigt. Essa palavra também é uma palavra muito boa. Überwältigt. Mas seria überfordert. No sentido de trabalho, compromisso, relacionamento, cobrança, né? Ich fühle mich K.O. Mas ich fühle mich K.O. é você estar cansado, né? Você tá... Ich fühle mich K.O. Tipo, sinônimo de ich fühle mich kaputt, né? Tô me sentindo... Tem a ver com cansado. Beleza? Como é que fala em alemão assim, ó? Tô me sentindo usado. Então imagine só que alguém tá se aproveitando de você, se aproveitou de você, tá se aproveitando. Você quer falar isso, pô, tô me sentindo usado. Então você fez um favor pra alguém e viu que não valia tanta pena assim. Como é que é? Tô me sentindo usado. E aí? Tô me sentindo usado, tô me sentindo usada. Como é que seria? Como é que seria? Tô me sentindo usado, tô me sentindo usada. Bota pra fora, tenta, chuta aí, galera. Chuta aí de alguma forma. Vocês estão correndo pro dicionário pra olhar? Tentem não fazer isso. Tentem focar aqui e tentar formular. Tentem formular. Inventa a palavra que a gente vai corrigir aqui. Tô me sentindo usado ou usada. E aí? Como é que seria? Ixi, sei não. Vamos lá. Vitória, nesses casos eu não deveria falar mir geht ao invés de ich? Não, nesse caso não. A gente fala ativamente, de forma ativa mesmo. Eu me sinto, né? Ich fühle mich, e aí você fala ali used. Você colocou em inglês aí, né? Ich bin müde. Não seria eu tô cansado, tô me sentindo usado. Usado. Nego está se aproveitando de mim. E aí? Ausgenutzt. Ausgenutzt. Ó, eu pronunciei. Agora quem é que vai digitar aí? A Luísa eu sei que tem um ouvido bom. Como é que é, Luísa? Ausgenutzt. Ich fühle mich... Escreva uma frase toda. Ich fühle mich ausgenutzt. Ausgenutzt. E aí? Tô me sentindo usado ou usada. Ich fühle mich ausgenutzt. Ich fühle mich aus... Boa, Vitório, mandou muito bem. Boa, Luísa, também mandou muito bem. Ausgenutzt. E a frase toda, quem pode digitar aí? Só pra ajudar a galera que tá vendo também, que às vezes tá com dificuldade. Gladson seria tudo junto. Boa, Vitória. Ich fühle mich ausgenutzt. Boa, Luísa, show de bola. Galera, olha só que frase interessante agora. Essa frase é muito legal. Essa frase é muito legal. E é uma frase, inclusive, que obviamente ajuda vocês nesse processo de ser independente no idioma, né? Imagine só que vocês estão morando na Suíça, na Alemanha, enfim, na Áustria, e você está interessado em alguém. E, gente, se tem uma coisa que acelera o aprendizado de alemão também, é você se relacionar com algum falante nativo. Realmente acelera muito. A gente não posso mentir para vocês. Realmente, isso acelera demais o aprendizado se você se relacionar com um falante nativo ou uma falante nativa, beleza? Então, imagine só que você tá ali na paquera e tudo mais, e você chega pra pessoa e fala assim, ó, eu tô me sentindo atraída por você, ou tô me sentindo atraído por você. A mesma estrutura, tá? Vai ser ich fühle mich. A gente vai começar com ich fühle mich, e aí o restante. Essa frase talvez seja um pouquinho mais difícil para algumas pessoas, para outras nem tanto. Tentem aí, como é que é? Eu me sinto atraído por você. Eu vou pelo menos escrever até aqui, ó. É ich fühle mich zu, ich fühle mich zu, ich fühle mich zu,
Depois da palavra zu, eu quero um pronome. Eu quero o pronome você. Só que ich fühle mich atraído für dich. Não seria o für dich, não. Seria não seria com a preposição für, não. Seria com a preposição zu. Boa, Luísa, exatamente. Ich fühle mich zu dir hingezogen. Então, eu me sinto atraído por você. Ou atraída também, né? A tradução pode ser tanto servir para atraído ou para atraída, beleza? Então, ich fühle mich zu dir hingezogen. Galera, escrevam essa frase aí. É uma frase que vocês podem utilizar, né? Principalmente para quem tá aí solteiro, solteira. E em algum momento você pode querer falar isso para alguém, né? Poxa, eu me sinto atraído por você. Ich fühle mich zu dir hingezogen. É uma frase muito boa, beleza? E agora, se você quiser... Boa, ich fühle mich zu dir hingezogen. Só dá uma olhadinha no que é maiúsculo e minúsculo, beleza, Vitória? É importante dar uma olhadinha nisso. Agora, em relação ao pronome es, que você tinha perguntado. O pronome es, em alemão, você vai utilizar de diversas formas. Tem vários contextos. Kainan, já vou anotar essa aqui. Boa. No próximo show você já vai falar, já vai usar. Nem a pau que fala isso na tora por alguém. Claro que você fala. Você pode não falar logo no começo ali, né? Mas imagine só que em algum momento você já tá claro no contexto que a relação, vocês estão se relacionando. Isso é claro que você vai falar. Pode ser que você dê o braço a torcer enquanto está ficando. Ich fühle mich zu dir interessiert. Já vou aplicar. A gente fala pra amiga. Pra pessoa, não. Ou seja, comenta com a amiga que tá sentindo isso, né? Pra própria pessoa, a pessoa fica sem saber direito. Rapaz, mas homem sofre com mulher, né? A mulher não fala. Meu Deus. Tem que falar, gente. Pra gente saber também. Denis entrou na área aí. Beleza, vamos conversar um pouquinho sobre o pronome es. Porque, olha só, já tem mais de uma hora que eu tô conversando com vocês aqui. Marktpass. O mais legal é que das Marktpass, né? Gente, o que é que significa das Marktpass? Das Marktpass. Das Marktpass. Ou seja, tem mais de uma hora que eu tô conversando com vocês aqui. E aí eu chego e falo em alemão assim, das Marktpass. Tradução livre, tá? Não precisa traduzir ao pé da letra não, senão vai ficar ruim. Ich fühle mich zu ihm hingezogen, falando pra amiga. Exatamente. Me sinto atraída por ele. Boa. Galera, o que é que significa das Marktpass? Divertido. Exatamente. Das Marktpass, tá divertido. No dia a dia eles falam muito assim, ó. Não precisa só Marktpass. Marktpass. Né? Às vezes você consegue tirar. Kainan falou, vou ter que sair aqui, abração pra todos e parabéns, professor, top demais a live. Valeu, Kainan, tamo junto, obrigado. Lua respondeu, isso é divertido, beleza? É divertido, das Marktpass. Show demais, galera. E se você quiser falar assim, foi divertido, no passado? Luísa, você tá confundindo os idiomas aí. Você tá com francês e inglês na cabeça, que eu tô ligado na sua já. Galera, como é que fala no passado? Tem coisa que não cabe em traduzir para português, não é? É tipo o verbo soll em alemão, né? Realmente, às vezes, combina mais traduzir para o inglês. Galera, como é que fala no passado, então? Foi divertido. Foi divertido. É a frase das Marktpass, só que no passado. Né? Eu quero no perfect. Foi divertido. Das war Marktpass, não. Não. Vai ser no perfect em alemão. Vitória, você já estudou o perfect? Esse passado alemão, usando o verbo... Nesse caso, vai ser o verbo haben como verbo auxiliar. Você já estudou isso? O perfect. Luísa, como é que foi divertido em alemão? Outra pessoa que quiser responder aí. Então tem algumas pessoas aqui assistindo. Como é que é? Foi divertido. Lua, tem essas duas palavras na frase. Tem essas duas palavras na frase, mas...
A Heloísa respondeu, das hat Spaß gemacht. Exatamente. Das hat Spaß gemacht. Das hat... Luísa, no seu teclado tem um SZ? Das hat Spaß gemacht. Talvez não tenha, né? Das hat Spaß Das hat Spaß gemacht. Foi divertido. Pronome es. Vamos entrar aqui no pronome es com foco, porque senão eu não vou conseguir falar. Vamos lá. Pronome es tem vários... Você vai usar em vários contextos diferentes. E eu gosto de pensar aqui por momentos distintos. Então a gente não vai confundir tudo aqui não. Vamos conversar primeiro uma forma de você utilizar o pronome es, depois uma outra forma, depois uma outra forma, para ficar mais claro. Só fiquei com preguiça de segurar a tecla. Meu Deus. Beleza. Vamos lá. Uma função básica do pronome es é substituir ou se referir a uma palavra neutra. Então me dê um exemplo, por favor, de uma palavra neutra em alemão. Só colocar para mim só um substantivo neutro aí, qualquer um. Qualquer palavra neutra em alemão. Qualquer palavra neutra em alemão. Está apertando minha mente, mas estou aprendendo muito. Obrigado. Maravilha. Eu gosto de informação. Vamos trabalhar várias informações aqui. E aí, pessoal, uma palavra neutra, por exemplo. Das Haus, pronto. Das Haus. Das Haus. Então, sei lá, eu quero falar assim, pô, a casa é cara pra caramba. Das Haus ist... Então, a casa é cara pra caramba. Das Haus ist extrem teuer. Poxa, a casa é cara pra caramba. Tá aí a frase, ó. Das Haus ist extrem teuer. Só que se eu quiser continuar falando da casa, não fica redundante se eu ficar toda hora. A casa é cara pra caramba. Mas a casa é grande. Mas a casa também tem um jardim. Fica redundante se eu ficar toda hora falando a casa, a casa, a casa. E aí o pronome es, né, uma função básica do pronome es, é se referir a palavras neutras. Entende? Então eu vou falar aqui, ó. Das Haus. Tenho que digitar tudo de novo, peraí. Das Haus ist extrem groß. Não, extrem teuer, que eu tinha colocado antes, né? Das Haus ist extrem teuer. Para eu não ter que repetir de novo das Haus, porque eu não quero, para não ficar redundante, eu vou falar es... Aba, posso falar assim, né? Botar um aba, né? Para ficar claro, para ficar com contexto melhor. Aber es ist groß genug für die Kinder. Então, botar aqui, groß genug für die Kinder. Deixa eu ver se ficou tudo certo. Porque às vezes ele corrige errado. Aber es ist groß genug für die Kinder. Pronto. Então vamos lá. Das Haus ist extrem teuer, aber es ist groß genug für die Kinder. Qual o sentido dessa frase? Poxa, a casa é cara, é extremamente cara, mas ela é grande o suficiente para as crianças. Né, entendeu? Não, se a pessoa sabe inglês, realmente fica bem mais rápido de entender as. Isso é um fato. Isso é um fato. Só que se a pessoa não sabe inglês, nada impede, né? Obviamente, com os devidos ensinamentos, você vai realmente conseguir dominar esse pronome es e realmente ter autonomia na hora de falar, na hora de usar esse pronome es. Das Haus ist extrem teuer, aber es ist groß genug für die Kinder. Então, poxa, a casa é cara, extremamente cara, mas ela é grande o suficiente para as crianças. Então, es aí está se referindo a uma palavra neutra. Então, só perguntar aqui pro Vitório. Vitório, você está por aí? Você deu para entender essa primeira utilização do pronome es? Es substitui uma palavra neutra justamente para evitar redundância na frase. Tá claro isso ou tá confuso? Se tiver claro, já parto para um outro exemplo. Boa, falou que entendeu. Deixa eu ler algumas coisas aqui em cima. Deixa eu ler aqui o que vocês escreveram. Rebeca,
Tô indo para a Alemanha daqui a uma semana. Que bom. Vou fazer um intensivo por 3 meses. É muito difícil aprender. Sou professora de inglês. Rebeca, como você é professora de inglês, vai ser mais rápido do que se você não fosse professor ou não soubesse falar inglês. Então, vai ajudar bastante. O inglês que você tem e pelo fato de você dar aula vai ajudar bastante. O grande problema é que eu sou um crítico desses cursos intensivos de alemão, dessas escolas tradicionais, porque elas são ineficientes. E eu falo isso porque eu fiz curso de intensivo, né, em vários níveis de alemão, então eu passei por isso na pele. Eu dou aula de alemão há muitos anos e conheço, obviamente, tive contato com centenas de pessoas que fizeram curso intensivo de alemão, e eu sei que é bastante intensivo. Eu não quero jogar um banho de água fria em você. Vai ser bom, você vai aprender. Só que eles são ineficientes porque é um alemão formal, e aí quando você vai para o dia a dia, você percebe que o alemão que você está estudando na escola não está te ajudando tanto com o alemão do seu dia a dia. Então, essa é a grande questão. Mas, obviamente, vale a pena sim, eu não desencorajo ninguém a realmente vir para a Alemanha, fazer um curso intensivo, o que for, mas é muito mais eficiente você fazer um estudo voltado para você se tornar um falante independente do idioma, principalmente para quem mora na Alemanha e tem que se virar aqui no dia a dia, resolver um monte de coisa e entender inclusive o alemão coloquial, né? Quem mora aqui sente na pele o que é estudar esse alemão muito formal, quadradão demais, sem ensinar gírias, expressões idiomáticas, várias regras de pronúncia e tudo mais. E aí você vai pro dia a dia e fica perdido. Então você gasta um tempão para algo que não está te trazendo um resultado muito bom, entende? Mas, enfim, eu tenho que falar a verdade para você, mas vem, faça o melhor que você pode, faça amizades com alemães, tente realmente vivenciar o máximo que você puder a cultura e etc. Porque aí você vai conseguir melhorar um pouquinho essa questão, né, do fato das escolas serem ineficientes. Luísa falou, faz intensivo com Ravile e Rebeca, tô aprendendo muito. Boa, Luísa. Boa. Tenho percebido isso aqui. Olha, o Gladson falou que ele tem percebido isso, exatamente. Luísa falou, só prova disso que ele tá falando aí agora. Explica aí melhor, Luísa. Aí, a Luísa é uma prova disso. Rebeca, bem parecido com o inglês mesmo, tudo muito formal. Exato, as escolas tradicionais, realmente, infelizmente, são ineficientes. Infelizmente. Mas vamos lá. Uma outra utilização do pronome S. Olha só. Você usa o S também para tempo. Para tempo. Ô, Rebeca, me chama depois me manda um direct depois que a gente conversa, beleza? Me manda um direct aqui no Instagram, que a gente conversa e tudo mais, eu te explico como é que funciona, tudo direitinho. Em relação a S, o S também, falando por Vitório, que Vitório perguntou isso, mas todo mundo vai aprender aqui, S também funciona como um sujeito impessoal. Você não está falando de um ser humano, você está usando o S, por exemplo, para falar que está chovendo, por exemplo. Olha só, tá chovendo em alemão é isso aqui, ó, es regnet. Então, es regnet, tá chovendo. Então, para você falar de tempo, tá chovendo, tá nevando, tá garoando, você vai usar es e o verbo, beleza? Então, uma outra utilização do es é essa aí. Sabe quando você fala assim, ó, eu tô bem, eu vou bem. Então, alguém pergunta assim, e aí, Vitório, como é que você tá? E você fala assim, pô, eu tô bem e tudo mais. Você pode falar, es geht mir gut. O papel que o pronome S está fazendo aí é de realmente um sujeito impessoal, que inclusive a gente não consegue nem traduzir para português. Porque, né, uma tradução forçada seria isso vai-me bem. Mas nem faz sentido, tá vendo? Realmente o S aí como um sujeito impessoal fica difícil traduzir para português. E aí nesse momento saber inglês ajuda, porque em inglês tem algo assim. Exatamente. Um sujeito indeterminado, impessoal. Exato. Deixa eu ver um outro exemplo aqui, ó. Ó, es klingelt. Ó, es klingelt
Es klingelt significa tá tocando. Es klingelt. Então imagine só que meu celular começa a tocar e eu não tô ouvindo. Ah, alguém pode falar, claro, né? Dein Handy, teu celular, klingelt, teu celular tá tocando. Ou se tiver claro no contexto já, né, que eu sei que a pessoa tá falando do meu celular, ela fala, es klingelt, tá tocando. Então meu celular tá perto de mim, mas eu não tô ouvindo porque eu tô com fone, por exemplo. E aí chega alguém, bate-me assim e aponta pro celular e fala, es klingelt. Então tá tocando. Nesse caso aí o es vai estar se referindo ao celular, que é das, né? Mas de uma forma geral, você pode falar assim, tá tocando a campainha no caso, né? Alguém tocou a campainha, você fala, tá tocando. Es klingelt. Então, o es também tem essa possibilidade. O es pode ser usado como um objeto impessoal. Né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Olha que interessante essa frase, ó. Ich habe es eilig. Então, uma forma de você falar que está com pressa em alemão é falar isso aqui. Ich habe es eilig. Então, o es aí está sendo um objeto impessoal. Claro que no dia a dia eles falam assim, ó. Ich hab's eilig. Então, ich hab's eilig. Só um segundo. Eilig. Espera aí. Vou digitar no celular aqui. Eu tô no iPad aqui, mas mesmo assim não é tão rápido. Ich hab's eilig. Deixa eu ver, as meninas falaram alguma coisa. Não, quem me dera, mas tô pegando firme porque quero me mudar pra Suíça as soon as possible. Muito bom. Luísa vai mudar pra Suíça e vai passar na prova do D2. Boa, Luísa. Galera, mais dúvidas? Basicamente, em relação ao S... tem um outro S também, que é quando você fala isso aqui, ó. Sabe quando você fala em português assim, ó? Sou eu. Então, não sei, alguém... você liga pra alguém, a pessoa, quem é? Aí você fala, quem é, pô? Tô ligando pro meu melhor amigo, ele não tem mais... Sou eu, pô. Sou eu. Então, esse sou eu em alemão é ich bin's. Separando é ich bin es, né? Ich bin es é tipo, eu sou isso. Só que, tá vendo que a tradução, se você traduzir o es, né, já fica estranho em português, porque não é isso. Mas em alemão você coloca ich bin es, sou eu. Né? Sou eu. Então, você pode juntar e falar ich bin's, que na verdade, na prática, eles fazem isso, né? Ich bin's, sou eu. Quem é? Ich bin's, sou eu. Não tá reconhecendo a minha voz, não? Entende? O es também pode se referir a toda uma Nebensatz que vem depois. Ó, es ist wichtig, dass du kommst. Então, olha só. Es ist wichtig, dass du kommst. Qual o sentido dessa frase? Quem é que pode responder? O sentido dessa frase. Es ist wichtig, dass du kommst. Deixa eu ver algumas perguntas aqui, subir. O Marco perguntou, was ist eilig? Significa apressado, é um adjetivo. Apressado, apressada. Obrigado, Márcia, para você também. É importante que você venha. Exatamente, Luísa. Es ist wichtig, dass du kommst. É importante que você venha. O Marco respondeu aí também. Boa. Muito bom. Es ist wichtig. É importante. Tá vendo que em português a gente não usa, não tem aí um sujeito. A gente já começa com o verbo, né? É. Já conversa com o verbo ser. É importante. Em alemão você tem que colocar ali o pronome es. Es ist wichtig. E o restante. Ó. Es ist schön. Então imagine só. Es ist schön. Sei lá. Pensar um exemplo aqui. Es ist schön. Zeit mit dir. Uma frase bonitinha aqui.
Es ist schön, Zeit mit dir zu verbringen. Essa frase é uma frase bonitinha, hein? E essa frase, Luísa, você fala pro seu paquera? Essa você fala, né? Es ist schön, Zeit mit dir zu verbringen. Qual o sentido dessa frase? Qual o sentido dessa frase? Es ist schön, Zeit mit dir zu verbringen. E aí, qual o sentido dessa frase? É legal passar tempo com você, muito bom. É lindo passar tempo com você. O legal, tipo assim, a palavra legal, ela é um pouco fraca para o que a palavra schön significa. Schön é tá um pouquinho mais acima. Tá mais pro lindo, assim, né? Tipo, poxa, é bom demais, né? É schön, schön. Inclusive não tem a tradução bem literal, né, de schön pro português, mas tá acima do legal. Essa eu falo bem mais boa. Boa. Alô, Ana, tudo bem com você? Boa. Ó, um outro exemplo. Ah, galera, legal, olha só. Para você ser um falante independente, você também precisa dominar essa frase aqui, que ela é básica e usada frequentemente. Imagine só que você vai conhecer um alemão. Né? Ali tem a rodinha, você vai cumprimentar a pessoa naquele primeiro contato e você quer falar assim, ó, prazer. Só isso que você fala. Você fala seu nome, a pessoa fala o dela e você fala prazer. Sei lá, então vamos supor que é o Vitório. O Vitório fala Vitório. O alemão fala lá Alex, que é o nome dele. Aí você fala prazer. Como é que vocês falariam isso em alemão? E aí? Então acho que eu talvez falaria isso gut Zeit mit dir zu verbringen, pra não ficar tão melosa. Então beleza, o gut tá um pouquinho a menos do que o schön, né? Exatamente. Poxa, Vitório, mandou bem, hein? Mandou muito bem, exatamente isso aí. Freut mich. Só isso aí, freut mich. Mas se você quisesse falar a frasezinha completa, tem um es antes. Então, es, porque o que está conjugando o verbo aí na terceira pessoa é o pronome es. Então, es freut mich. Mas vocês dois estão certos, tanto a Luísa quanto a Vitória, que colocaram, né, freut mich, exatamente isso que a gente fala aqui no dia a dia. Então, sei lá, chega para alguém e fala Luísa, aí o cara fala Alex, freut mich. Né? É isso que é falado no dia a dia. Dá para falar mais? Né? Prazer te conhecer? Claro que dá para falar, mas a gente está conversando aqui do que é normalmente falado e utilizado no dia a dia. Es tut mir leid. Mas por que es tut mir leid? Es freut mich, exatamente, só que o es aí você pode ocultar, beleza? E se você quiser falar no passado, então, conheceu a pessoa, bateu papo, tomou um vinho e não sei o que, aí ficaram lá 1 hora conversando, e aí você está indo embora. Você está indo embora e quer falar assim, poxa, foi um prazer te conhecer. Foi um prazer te conhecer. Essa vai ser um pouquinho mais difícil, porque vai envolver alguns temas aí. A gente vai escrever ela no perfect, a primeira parte. Então, foi um prazer. Foi um prazer, vai ser no perfect. O verbo haben é um verbo auxiliar. Aí a gente vai colocar uma vírgula e depois construir uma frase com o zu plus infinitive. E aí, Luísa, jogadora aí. Foi um prazer te conhecer. A gente vai continuar usando o verbo sich freuen, ali no começo da frase, é esse verbo, só que a gente vai usar no perfect. E vai começar a frase com es também. Es, e aí? Como é que seria? Es. Eita. Vitória, eu não vou nem falar o que você falou aí, porque eu tô com receio. O Instagram é danadinho. Es freut mich, dir kennenzulernen. Não é dia, não seria dia. Es hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Exatamente, Luísa. Muito bom. Es hat mich gefreut, dich kennenzulernen.
lernen. Vitória, es habe gefreut mich dir. Não, Vitório, não. É porque como você está mais no começo dos estudos, é realmente uma frase mais desafiadora, tá? Então, não pense que é porque você não está conseguindo acompanhar e não sei o quê. Não tem nada a ver com isso, é porque é uma frase um pouco mais avançada. Es hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Exatamente, seria o dich. Galera, tô chegando ao final, beleza? 1h30 que a gente está aqui. Eu vou só falar mais um outro exemplo de es, de utilização de es, que ele vai funcionar como marcador de lugar. Ele vai funcionar como marcador de lugar. Ravili, como assim es vai funcionar como marcador de lugar? Que é isso? Olha que interessante. Se eu falar assim, ó, viele Gäste, ó, que interessante. Espera aí que eu estou digitando. Viele Gäste sind gekommen. Quem é que pode, por favor, já colocar a tradução aí? O que é que significa viele Gäste sind gekommen? Só para ver se vocês estão acompanhando o raciocínio aqui. O que é que significa viele Gäste sind gekommen? Pena que as frases não ficam mais salvas. Isso é uma pena mesmo, por isso que é interessante vocês anotarem. Então, gente, eu já resolvi colocar dias e horários fixos para as nossas lives. Então, ficou segunda, quarta e sexta, às 16 horas, no horário daqui da Alemanha. Então, vocês podem colocar na agenda já. Segunda, quarta e sexta, 16 horas, horário da Alemanha. No Brasil é o quê? Meio-dia, né? Meio-dia, horário do Brasil. Coloquem na agenda, que a gente vai fazer lives aqui. E já preparem um caderno. Tragam um caderno para que vocês anotem os exemplos, porque foram tantos exemplos hoje, tantas informações importantes para vocês não têm ideia. Muito macete. Então, nas próximas, tragam um caderno. Tragam um caderno, caneta para anotar as observações e já começar a colocar em prática. O meu foco é trazer um alemão prático. Você aprende e já coloca em prática. Já aprende e já coloca em prática. Mas espera aí. Vários convidados chegaram. Viele Gäste sind gekommen. Exato, fila, muitos, vários, sim. Muitos convidados vieram, né? Vieram. Porque tem uma diferençazinha entre gekommen e angekommen. Beleza, então, muitos convidados vieram. Valeu, Vitória, suas lives são importantes demais. Pô, muito obrigado. Valeu demais. Eu tô gostando de fazer essas lives com vocês aqui. Eu me sinto bem, porque é uma forma de ajudar. Eu tô gostando. E ter um contato também é muito legal, saber as dúvidas que vocês têm. De repente eu anoto algumas coisas daqui, tiro alguns insights daqui, já coloco nas minhas aulas de alemão. Boa, Luísa. Acontece. Beleza, então, muitos convidados vieram. Então, viele Gäste sind gekommen. Deixa eu ver se eu consigo copiar e postar embaixo. Não, ele não deixa. Ah, que interessante, ele deixa eu fixar comentários, ó. Vou fixar esse comentário. Gente, só tirando a dúvida aqui, quando eu fixo o comentário, ele fica fixo por último aí pra vocês, fica embaixo assim colado. É porque eu sou principiante nesse negócio de live, eu tô aprendendo. Então, ó, viele Gäste sind gekommen. Tá fixado aí no final e vocês veem fixo, né? Independente do que a galera comentar. Só responde aí se sim ou se não, só pra eu saber como é que aparece pra vocês aí. Eu fixei o comentário, viele Gäste sind gekommen, o exemplo, né? Muito bom, ele fica embaixo de tudo. Lindo. Então era o que eu estava imaginando. Maravilha. Olha só que interessante, gente. Viele Gäste sind gekommen significa muitos convidados vieram. Show de bola. Vocês acreditam que eu posso escrever essa frase, manter o mesmo sentido e utilizar o pronome es? E o pronome es vai ser um marcador de lugar. Eu ri porque a Nath falou, fixe todas as frases. Ficar um monte de frases assim fixadas, né? Vamos ver se dá certo. Então, o es é um marcador de lugar. Olha que interessante. Essa mesma frase, mantendo o mesmo sentido, só que com uma outra estrutura. Ó, olha que interessante. Eu acho que a Luísa vai gostar disso. Não sei se a Luísa já chegou a ver isso. Pera aí. Tan, 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 tan.
Olha que interessante, galera. Es sind viele Gäste. Não, pera aí que eu escrevi errado, tá? Não tem sind duas vezes, não. Deixa eu digitar de novo. Es sind... Porque eu tô apanhando esse teclado aqui. Es sind viele... Porque o teclado do... Eu tô no iPad aqui, ele é maior e ele fica corrigindo errado. Gäste... Es sind viele Gäste gekommen. Olha que interessante essa utilização de es, né? Luísa falou que não tinha visto isso ainda. O pronome es tem muita forma de utilizar. E essa utilização aqui, ela é chamada de marcador de lugar. Eita, quando eu fixo um comentário, eu acho que só pode fixar um comentário por vez. Ele fixa um só e aí vai embora o outro, o anterior. Es sind viele Gäste gekommen. Então, muitos convidados vieram. Beleza? Então, gente, é isso por hoje. A gente realmente trabalhou muita coisa importante. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na segunda, 16 horas, horário da Alemanha, meio-dia, horário do Brasil. Se eu fosse vocês, eu colocaria na agenda, porque vocês ao vivo aqui têm a possibilidade de perguntar, de anotar as dúvidas, porque essas dúvidas não ficam gravadas. Então, beleza? Então a gente se vê. Boa sexta-feira para vocês, excelente final de semana. Feliz Natal antecipadamente. Galera, como é que fala Feliz Natal? Como é que fala Feliz Natal em alemão? Só pra gente finalizar com chave de ouro aqui agora. Como é que fala Feliz Natal? Vitória falou que segunda-feira estará presente de novo, que bom. E aí, galera, como é que fala Feliz Natal? Frohe Weihnachten. Perfeito, Luísa. Frohe Weihnachten. Não, nesse caso, seria sem o S. Frohe Weihnachten. Galera, e como é que você fala assim, ó? Feliz Natal antecipadamente. Como é que seria, Luísa? Feliz Natal antecipadamente. E aí, Luísa, como é que seria Feliz Natal antecipadamente? Feliz Natal antecipadamente. Feliz Natal antecipadamente. Como é que seria? Quem é que pode falar? Feliz Natal antecipadamente. Não. É até bom falar disso com a expressãozinha fixa, que é muito usada em alemão. Então seria Frohe Weihnachten im Voraus. Im Voraus. E aí, como é que seria? Com antecedência, né? Você pode... Seria assim, ó. Im Voraus. Já tá acabando. Se cair é porque a bateria vai acabar. Im Voraus. Aí você fala primeiro Feliz Natal e depois você coloca o Im Voraus. Frohe Weihnachten im Voraus. Beleza? Im, im, e o V fica maiúsculo, beleza? O V fica maiúsculo. Digita aí como eu digitei, pra ficar certinho. Quem é que pode digitar aí? Digita aí, Vitório. Frohe Weihnachten im Voraus. Feliz Natal antecipadamente. Pode digitar aí, Vitório. Redigitar tudo direitinho. O W também fica maiúsculo de Weihnachten. Feliz Natal antecipadamente. Como é que seria? Frohe Weihnachten im Voraus. Exatamente, Luísa. Então, galera, beijos e abraços para vocês. Feliz Natal antecipadamente. Excelente final de semana. Que vocês curtam bastante a família hoje, amanhã, enfim, amigos, parentes. E quem tá longe da família como eu, curta com os amigos, se divirta de alguma forma. Não fique em casa sozinho, procure alguém para sair. Porque eu até tava pensando, vou ficar em casa amanhã, resolver algumas coisas, mas não para não ficar triste. Schönes Wochenende. Bom final de semana. Beijão, gente. Até mais, até a próxima. Valeu!